Fala pessoal, muito boa noite. Já estamos ao vivo nesse tema super importante, que a fórmula aí certa para utilizar a inteligência artificial no seu negócio. Seja muito bem-vindo, então, a essa 19ª live aí do programa Negócios do Futuro Academy. E aqui vamos aprender um pouquinho de como usar aí a tecnologia para o crescimento no seu negócio. Eu sou Isaac Micael, sou empreendedor, consultor em ciência de dados, também especialista em tecnologias aplicadas a negócios, tá? No episódio de hoje, nós vamos aí entender um pouco alguns modos de aplicar a inteligência artificial. Te mostrarei a fórmula certa para usar a inteligência artificial de forma estratégica, tá? Aí no seu negócio, focando em economia de tempo, dinheiro, energia, em tarefas que hoje, atualmente, te travam, ok? E a gente queremos sempre colocar em ênfase o foco e crescimento, tá? Então, assim, essa live, ela vai tratar da eficiência, ela vai tratar de foco e crescimento sustentável do seu negócio, que isso é um grande atrativo no século XXI. Assim, o maior ativo de um empresário ali não é apenas o dinheiro, é o tempo e a energia mental. Adianta o camarada ter uma multinacional e não ter um tempo de qualidade com a família? Não. Adianta o cara ter ali uma empresa de referência no mercado, mas a saúde mental dele está péssima? Isso não é válido, né? Então, é justamente isso que nós, ao utilizar inteligência artificial no dia a dia, percebemos como benefício, que a inteligência artificial, ela devolve esses benefícios, tá? Então, isso é quando ela bem aplicada. Então, ela bem aplicada, usada de forma certa, você tem aí um tempo bacana, porque você consegue otimizar suas atividades, você tem uma energia mental, porque você não fica preso apenas a demandas de incêndio da sua empresa, né? Então, enquanto uns acumulam tarefas, empresários inteligentes acumulam tempo. Existe ali uma pesquisa da McKinsey em 2023 dizendo que algumas empresas que aplicam inteligência artificial em processos operacionais, elas conseguem uma economia incrível de 35% do tempo da equipe em tarefas repetitivas. Novamente, um termo de baixo calão, mais utilizado aí no mercado, aquelas atividades job que você tem que sempre ficar fazendo e são estressantes. A IBM, com uma pesquisa de mercado com pequenas e médias empresas, ela mostrou que 64% dos líderes ali que já consegue aplicar a inteligência artificial regularmente no seu dia a dia, eles conseguem dedicar mais tempo ao estratégico e menos tempo ao operacional. Quando nós falamos de operacional, operação, não me entenda como a área, me entenda como o processo, fluxo completo da sua organização, tá? A Accenture, ela falou que a automação baseada em inteligência artificial, ela pode, de fato, reduzir aí seus custos em até 40%, seus custos operacionais em 40%. Entendendo que vamos falar aqui um pouco, agora entenda que esse tema, essa live não é sobre ficar virar refém de ferramentas complexas e nem sobre substituir tudo por tecnologia. Aliás, a ponta da tomada de decisão ainda é você, empresário, ainda é você, líder de negócio, tá? Então, não é sobre perder o controle do negócio ou depender de técnicas para tudo. A ideia aqui é usar a inteligência artificial de forma inteligente em tarefas específicas que drenam ali o seu tempo, a sua energia, tá? Então, assim, isso é muito importante porque nós começamos a entender o campo da otimização das coisas. Então, a gente entende que abordando esse tema, nós conseguimos sair daquela zona de ficar apagando incêndio todos os dias, tá? A inteligência artificial, ela pode muito bem ser o seu primeiro passo
para respirar e escalar. Quando a gente fala de escala, estamos falando de sustentabilidade do seu negócio. Então, assim, negócios, empresas que aplicam a inteligência artificial com o método certo, elas já conseguem notoriamente recuperar tempo e energia mental, saúde mental, se organizar melhor a sua rotina e tomar as decisões com mais segurança, porque quando nós falamos de inteligência artificial e decisão, o resultado é dados. Então, assim, sempre as suas decisões serão parametrizadas com dados, assim você consegue mais confiança, mais segurança também. O que você não pode falhar, vamos dizer assim, em alguns pensamentos que, eu também sou empreendedor e eu entendo que pensamentos, além de fazer parte da nossa natureza, não é mesmo? São placas. Eu sempre falo isso e irei frisar sempre que eu puder. É assim, as objeções são placas de atenção. Porém, as suas decisões mediante a essas placas de atenção são duas placas, prossiga ou pare. E quando nós falamos aqui nessas objeções, a placa não é pare, e eu vou te mostrar o porquê. Você vai pensar, não tenho tempo para isso agora. Tá, deixa eu pensar se eu tenho tempo para isso. Será que eu tenho que parar ou prosseguir? O que você tem que entender é que é justamente pelo fato de você não ter tempo, é o motivo que você precisa utilizar a inteligência artificial. Tá? Porque a IA, ela te dá tempo, ela não te tira, ela otimiza suas tarefas assim, você amplia o seu range ali de tempo. Quando eu falo range, é o seu espaço. Então, cada hora aplicada na automação, assim, você vai perceber que é praticamente 5 a 10 horas poupadas por mês, ok? Aí você continua, né? Opa, a galera que já nos acompanha aqui, não sei se eu vou conseguir fazer essa alteração, hein? A galera, deixa eu ver se eu consigo. A galera que nos acompanha aqui um pouquinho mais de tempo, sabe que eu tenho uns determinados toques aí, né? E um dos meus toques está referente a isso daqui, pessoal. Na hora de digitar, pronto. Simples. Agora eu preciso voltar aqui. Sempre é uma luta, mas com paciência sempre dá certo. Boa, voltamos. Então, olha só, você pensa referente a esse quesito de acúmulo de tarefas, e aí você não tem você não tem a oportunidade para aprender algo novo. Com o método certo, você aprende aplicando, e aí entra aquele método do Pareto, que é 80-20 ali, ou muitas vezes o Google também utiliza aquelas técnicas para você apostar fichas e ver como que funciona e conseguir alterar rápido, sabe? Então, existe N formas de você não precisar parar de fato para aprender. Você consegue muito bem ter um belo de um desempenho no seu dia a dia aplicando a inteligência artificial. Aí você não precisa parar a sua operação, o seu fluxo, a sua empresa, e pequenas mudanças você vai perceber que geram grandes resultados. Então você não precisa de fato já chegar aplicando inteligência artificial em tudo. Aliás, isso não é recomendado. Tá? Isso não é recomendado. O que você tem que ter em mente é, nossa, nessa área eu acho que eu consigo automatizar esse processo. Deixa eu ver se funciona. Aí você vai colocar a inteligência artificial ali e observa os resultados durante um mês. Poxa, essa área já apresentou. Observe as outras áreas que têm o mesmo fluxo, um fluxo parecido, e aí você já vai estar até mais habituado, né, com essa aplicação aí, tá? E aí você pode entrar no quesito de querer resolver tudo sozinho, achando que é mais rápido. E pela sua experiência, um belo de um empreendedor, possa ser que sim. Mas a longo prazo, isso vai te aprisionar no operacional, porque você faz, legal. Mas e aí, no próximo mês, você faz de novo, e no outro, você faz, e no outro, você faz. E aí, você, por ser um empreendedor, você, por ser um líder que seja, você fez um monte de coisa
e aí você está preso a um monte de coisa. Então, quem resolve tudo sozinho não cresce, tá? Mas quem automatiza, escala. Vocês têm que deixar isso bem claro na mente aí de vocês. Com essa percepção, existem os modos, né? Que a gente sempre fala aqui. Então, assim, você não pode achar que a inteligência artificial é mais uma tarefa na sua agenda. Você tem que entender que a inteligência artificial ela é uma otimização da sua agenda, tá? Ela não vai entrar como uma demanda, ela vai entrar como para sanar demandas. Pense assim, tá? Esperar ter tempo sobrando para aprender no século que estamos, que eu penso que é a geração fast food, por que eu falo fast food? Tudo é muito rápido. Se você cruza os braços esperando o futuro, e ó, esquece. O tempo ele não aparece. Criamos um conteúdo lá no Instagram, aliás, se você não segue a gente lá, já vai lá, é underline isaac.micael, tá? E nós criamos um conteúdo falando sobre isso, né? Porque o tempo, de fato, ele não aparece, ele é criado o tempo. Você que gera o teu tempo, então você cria o tempo. E aí, como que eu crio, Isaac? Você vai criar automatizando atividades repetitivas, eliminando aquilo que te faz perder tempo ou que não é importante e utilizando a inteligência artificial para pensar junto com você, tá? E aí entra o ponto que eu falei no último slide, né? Você tentar usar a inteligência artificial em todas as áreas de uma vez, sem foco, você vai gerar uma grande frustração, porque os resultados vão começar tudo se embolar, muitas vezes porque você coloca a inteligência, você tem que acompanhar, a inteligência artificial, ela vai muito do contexto. Então, se você passa 1000 contextos genéricos, a inteligência artificial, ela vai ser executada de forma genérica. Agora, se você pega um contexto e é profundo, você é complexo, ela vai agir com excelência. Então, a gente tem que ter essa noção aí. O jeito ideal que a gente sempre observa é o que? Você vai identificar ali uma tarefa que mais se repete e toma teu tempo. Um exemplo, eu tenho que sempre ficar automatizando X planilha de uma forma muito grotesca. Mas ela é importante, essa planilha, mas você tem que todo dia, pense assim, todo dia já é um ponto para você pensar numa automatização. Então, aí você viu a tarefa, essa é a forma certa. Você escolhe uma ferramenta simples, nada de complexidade, e conecta ela a essa tarefa específica, tá? Então, você vai usar ali as três fases de descobrir qual que é a tarefa, automatizar e delegar. Quando a gente fala delegar, é que muitas vezes você vai já deixar o fluxo redondo, pode passar por um colaborador, ou você mesmo pode pedir para a inteligência artificial ela mesmo diagnosticar ali o fluxo e te avisar qualquer coisa, enfim, é um mundo assim muito grande e a gente consegue fazer bastante coisa. Existe um método que nós vamos explorar aqui, CEPA, tá? Então, assim, a gente, vamos pensar um pouco como que a inteligência artificial, no seu passo a passo, ela é viável. Nós precisamos entender essa oportunidade, vamos se pensar assim, né? Então, se eu pensar nesse método, deixa eu para melhorar a visualização aí para vocês, tá? Boa. Acredito que vocês já estão conseguindo observar aí. Olha só, então vamos pensar aqui nesse método. Vocês não vão ligar mesmo para minha letra, porque é importante é o conteúdo, hein? Esse método ele é muito importante, principalmente nesse quesito do desenvolvimento da inteligência artificial, tá? A primeira etapa, quando nós estamos falando aqui desse método, qual que será? Exato, é, é a, deixa eu ver uma outra cor aqui,
Classificação. Antes, só deixa eu ver se eu consigo. Acredito que não vai dar. Tá? Vocês estão conseguindo enxergar isso que importa. Então, assim, você precisa aqui na classificação ver o quê? Vou colocar aqui um ralo, exato. Que ralo que é esse, Isaac? Um ralo de tempo, tá bom? Por que que eu digo ali um ralo de tempo? O erro que é muito comum de líderes empresários é ficar superestimar, né? Onde o tempo está sendo desperdiçado. O primeiro passo é você fazer esse mapeamento de classificação. Onde você está sendo escravizado pelo operacional? Onde eu estou sendo preso em algum fluxo aqui da minha empresa? Tá? Então, o que, que você pode pensar quando a gente está falando de ralo? Pensa assim, ó. Isso daqui é luxúria minha, tá, galera? Não, vamos acompanhando. Eu acho que fica mais visível, fica até melhor para vocês. Olha só, quais são as três atividades que você repete toda semana, todo dia, que não exige sua inteligência estratégica? Eu estou falando aqui com você que tem a capacidade estratégica, mas muitas vezes a falta de tempo não te deixa, né? Então, quais que são três? Você vai me listar três atividades. Opa, Isaac, três atividades? Três atividades. Então, vamos pensar assim. Eu vou ter aqui, vamos pensar junto. Ah, um ponto muito importante. Relatório, eu ia colocar aqui. Relatório em planilhas ou planilhas, tá? Isso daqui, ou se não, esse meu R aqui, né? É, revisão de campanha, sabe? O teu marketing vai subir uma campanha, você tem que ver, né, o que que eles vão estar oferecendo para o possível lead, então você tem que sempre ficar lendo o texto ali de campanha, possa ser que sim. E a gente fala muito sobre o quesito das conversas, né? De você ficar precisando automatizar, automatizar não, mas demanda muito do tempo da tua equipe ficar respondendo as mesmas perguntas. Então eu vou colocar aqui, responder, tá tudo com R. Pô, vamos pensar junto aqui, vai. Eu vou tirar esse esse quesito aqui, eu vou colocar, só para não ficar 3 S, um ponto que é muito repetitivo dos empreendedores, aliás, já me ajuda, já deixa no comentário aí, mas é o quê? Proposta. Eita, é com R também, revisão de proposta. Eu vou colocar só proposta, poxa. Você precisa sempre ficar revisando propostas, porque o mercado muda, o teu preço muda, enfim, você, então, tem que sempre ficar revisando aí as propostas. Olha só, essas atividades não precisam de você. Elas precisam de uma estrutura aplicável com inteligência artificial. Então, nesse nosso método aqui, o que precisamos entender é esse quesito da identificação. Esse método ele vai ajudar a gente a identificar esses pontos. Então, a classificação, ela começou nesse parâmetro, tá? E aí, depois da classificação, o que que eu vou ter? Então, minha classificação eu matei. Agora eu terei o meu E. O que que é o E, Isaac? O E nada mais é
do que o meu. Opa, meu enquadramento, tá? Ou, você vai ter que enquadrar. O que seria isso? Você precisa definir de forma estratégica um papel da IA em cada atividade. Então, aqui a gente começa a entender o quê? Que o problema não é muitas vezes a falta de IA, é a falta de enquadramento correto. Por quê? Olha só, pensem comigo aqui. Eu tenho esses três pontos. Copiar, deixa eu colocar aqui. Eu tenho esses três pontos. Bacana? O que eu tenho que entender? O relatório, o que ele me gera? Pô, ele vai me gerar uma demora, ele vai me gerar um retrabalho, tá? Essas coisas. Legal. Eu entendi esses pontos. Por quê? Para cada uma dessas, eu vou fazer algumas. Eu vou enquadrar. Vamos pensar assim: eu vou enquadrar essas demandas que me geram muito tempo em quesito de inteligência do meu negócio. Como assim, Isaac? Olha só. Relatório. Qual que é a dor principal que essa tarefa gera? Qual é o resultado? Qual é o resultado que essa tarefa deveria gerar com excelência? Tá? E qual parte pode ser sistematizada, automatizada ou assistida ou executada por uma inteligência artificial? Você vê que eu estou pegando uma demanda e estou enquadrando no quesito da inteligência do meu negócio, eu entendo o impacto dessa demanda. Por quê? Porque eu entendendo o impacto dessa demanda, muitas vezes eu não vou precisar de uma inteligência artificial. Eu vou ver que é uma tarefa que não gera impacto, não traz valor, e eu estou executando ali por executar. Então, nós precisamos começar a entender esses pontos, tá? Então, o relatório, ele demora, me dá um retrabalho, eu não tenho muitas vezes a falta de clareza no formato. Como que eu vou passar isso para frente? Ah, Isaac, mas é um quesito importante. Tá, qual que é o resultado esperado que você tem desse relatório aqui? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só aumentar essa bosta. O que você espera desse relatório, né? Muitas vezes, Isaac, eu preciso aqui desse relatório, ele é muito importante, e o que eu espero automatizando ele é uma clareza objetiva através desse relatório. Vou colocar aqui, ó. Clareza. Para que você quer essa clareza objetiva? Para. Nossa, esse aqui. Para tomar decisões. Legal, calma. Eu percebi aqui os pontos importantes dessa minha atividade aqui, né? Desse meu relatório aqui, não foi? O relatório. Eu identifiquei ele aqui na minha classificação e eu joguei ele para cá. E aí, ok, legal. Vocês estão vendo o porquê nós falamos de inteligência de negócio. Não é algo que uma pessoa ali de má vontade vai conseguir executar um negócio desse. São pessoas que visam o futuro mesmo, né? Então, eu tenho uma clareza objetiva. Nossa, perfeito. Qual que seria a solução? Legal. Eu posso muito bem conectar a minha planilha do meu relatório, porque eu tenho uma base de dados para gerar o relatório, não tenho? Nossa, eu sabia fazer como se fosse um banco de dados aqui. Pensa que é um XLS. XLSX. Que será um Excel. Qual que seria, então, a minha ideia? A minha ideia é conectar isso
numa ferramenta, num chat aí, num chat GPT. Vamos colocar aqui, deixa eu ver. Por que que eu digo que é a solução? Pensa que para eu gerar o meu relatório, né, eu tenho que ter essa base de dados, esse Excel. Aqui seria um Excel, né? Ao invés de eu gerar esse relatório, o que que eu faço? Eu conecto a minha base no ChatGPT e passo os parâmetros desse relatório. Vocês começam a entender que a geração automática de um relatório via uma inteligência artificial, aqui que está a IA está entrando aqui. Eu vou ter o quê? Insights. Muitas vezes a inteligência artificial já me traz insights que eu não consigo ver quando eu estou executando essa atividade aqui, ó. Quando eu estou executando, muitas vezes eu não consigo ver uma tendência. Quando eu faço essa automatização aqui, eu consigo enxergar de forma perfeita. Mas, obviamente, percebemos que existe ainda os outros pontos. Vixe, a setinha já vai vir junto. Então, a gente viu aqui sobre classificação e enquadramento. Vamos para o próximo aí. Cadê o laranjinha aqui, só para a gente ter? Que é a programação. Nossa, eu vou ter que codar, Isaac. Caramba, meu. Seu conteúdo foi uma fake news. No final das contas, é muita complexidade. Eu vou ter que codar. Não, nada disso. Pensa em programar aqui como uma estrutura, você criar uma estrutura ou fluxos, você vai estruturar fluxos inteligentes com a inteligência artificial sem codar. Por que sem codar? Agora que você fazendo um enquadramento, lembra das perguntinhas que eu te falei? Você já sabe o que e o porquê. Chegou a hora de fazer o como. Então você já sabe por que, que o relatório, o que esse relatório te gera, que vai ser muitas vezes ali é uma demanda importante de decisões de dados. Você sabe por que ele é importante, porque você decide com base nele. Agora você vai ter que fazer o como isso vai ficar orquestrado, né? Então acaba sendo um fluxo sem precisar codar. Tá? Então, aqui é uma ideia muito importante. Você precisa entender esse fluxo. Isaac, qual que é o fluxo depois que eu fiz todo o enquadramento? Na verdade, eu até adiantei, né? Porque esse fluxo seria o quê? Deixa eu colocar aqui. O programação você poderia colocar também. Muito importante. Opa, como é que tá subindo umas notificações aqui? Deixa eu tirar elas. Olha só, eu tenho a minha base, eu vou colocar aqui um Excel, cadê o verdinho ali? Excel, do meu Excel eu vou conectar. Na verdade, do meu Excel eu vou fazer o levantamento. Vou colocar aqui o meu contexto, sei lá que cor que eu vou. Do meu contexto, e aí vai ser importante. Eu passo isso, vou até colocar só para dar um destaque, tá? Para a minha IA, que aqui no caso é o então eu passo essa base, eu passo tudo que eu quero que ela faça. Ó, eu quero que você organize isso por cliente, eu quero que você organize isso por geolocalização, eu quero que você organize isso por produto, eu quero que você organize. Aqui no contexto você vai falar o que, que você espera.
O que você espera. E aí a gente vai passar para o chat GPT. O chat GPT vai te retornar isso em um relatório, não é mesmo? Pai, esse aqui me irrita, Daniela. Relatório, vou colocar a setinha voltando aí. Depois, como que vai vir o formato desse relatório? Como que você vai querer receber esse relatório, mas não vou colocar isso. Por fim, eu vou colocar aqui você. Por que você? Porque você é o tomador de decisão. Então, o relatório de uma inteligência artificial, ele vai vir com vários insights e vai vir até você e você vai tomar as decisões. Eu poderia colocar até essa, eu poderia colocar você aqui, vai. Deixa de ser. Decisões. Ficou bom assim? Então, por isso que a gente comenta sobre. Colocar um você aí. Nossa, deixa eu organizar isso aí, vai. Esse azul não ficou legal, mas vai ficar isso mesmo. Nós chamamos isso da programação, porque você percebe que há aqui um fluxo. Vem para esse, vem para esse, opa, vem para esse, vem para esse, que depois vem para esse, que depois vem para esse, que vem para esse, vem para esse, e acaba sendo ali, por isso que a gente fala que você vai estar programando algo, é um sistema isso daqui, não é um sisteminha? É um sistema, é, é um sistema sem você precisar programar nada, perfeito? Então, essa é a etapa. E aí entra agora a etapa que a gente coloca aqui, a etapa A, que no final das contas desse método, essa etapa A nada mais é, já vem essa seta já só para adiantar o nosso tempo. Essa setinha vai ser, pronto, a implementação é o resumo do C, do E e do P, tá? Que seria a ação. Depois que você entendeu esse, você vai automaticamente parar nesse, ok? Não tem como você pular aqui etapas. E aí, a ação é o quê? Você vai entender, tá? Em 3 dias, você vai escolher e preparar esse fluxo todo, tá? No dia 2, que você for, olha só, você ainda não vai implementar nada. Você ainda não vai implementar nada. Você vai apenas executar no dia 1. O que que eu vou executar no dia 1, Isaac? Eu vou fazer, então, a minha classificação, e aí você muitas vezes vai pedir para um gerente, um coordenador chegar junto com você. Você vai fazer um enquadramento, tá? Disso daqui. Isso é muito importante. E aí você vai montar aqui tudo bonitinho. Programação. Você vai identificar a inteligência artificial, tudo no dia 1. No dia 2, vem o quê? Vem a implementação. Então, eu vou colocar aqui, dia, colocar dia 1. Você vai realizar o C, o E e o P, tá? Aí, dia 2, o que você vai fazer? A, a implementação da IA. Você já identificou aqui onde que é essa IA, qual que é a IA que vai te ajudar nessa tarefa. E no dia 3, depois da implementação, você, a partir do dia 3, você vai fazer o.
ajuste. Olha isso, é como uma tarefa. Em 3 dias você vai sanar ali horas do mês. Do mês. Então, esse método, pessoal, ele é um método que ele vai te ajudar a compreender, sabe, de fato o teu negócio com inteligência artificial. Você percebe que não há uma complexidade de outro mundo, porque você já entende. Você entende quais que são as tarefas que mais te prendem, você entende o nível de importância dessas tarefas. Isaac, mas eu não entendo de inteligência artificial, por isso que você está fazendo parte dessa comunidade, porque aqui você vai conseguir entender, é essa inteligência artificial que eu consigo automatizar aquela tarefa, então já vou ir para o A, que vai ser a ação, dia 1, dia 2, dia 3 ali. É muito importante nós termos em mente esses pontos, é muito importante, porque isso que faz você sair ali como que eu posso dizer? Você sair da mentalidade de um líder qualquer, ou de um líder mediano, um líder. Eu não vou falar um líder medíocre, mas um líder que está abaixo da média, que, enfim, pela palavra, seria um medíocre, né? E ó, ficou até aqui, é complexo, né? Isso que eu passei. Quando eu falo complexo, a pessoa tem que querer inovar o seu negócio. Se você quer inovar o seu negócio, preparei um bônus e você é um merecedor. Então, é um bônus que é um prompt. Vou mostrar aqui para vocês agora como que eu vou abrir o meu chat GPT e vou mostrar aqui para vocês como que esse prompt é um prompt pequeno, robusto, mas muito poderoso. Então, opa, será que você. Nossa, pelo menos aqui na gravação, pelo menos aqui no meu espelhamento está pequeno, então darei um zoom aqui. Olha só. Sou um empresário do ramo de ferramentas e ferragens para B2B e B2C e gasto cerca de 25 horas por semana atualizando a planilha de vendas e estoque. Essa atividade consome tempo, mas é importante para o negócio, né? Então, me ajuda a criar um fluxo prático, utilizando aqui a gente está pedindo a IA, né? Me ajude a criar um fluxo prático usando a inteligência para automatizar essa tarefa, reduzir o meu tempo operacional, garantir um padrão aí de qualidade de entrega. Aí eu passei algumas ferramentas que por isso que o prompt ele já está prontinho para você, você não precisa se preocupar em fazer as pesquisas dessas tarefas, já estão aí. Zapier, Notion, Google Drive ou WhatsApp Business, apresente um plano, e se você souber também de outra, eu não coloquei aqui o próprio ChatGPT, eu não coloquei aqui o Napic, não coloquei aqui o Beautiful, não coloquei aqui a Manus. Então, assim, não se preocupe com isso. Apresente um plano em 3 etapas com sugestões reais de implementação. Ele me gerou 2 respostas. Olha só, diagnóstico inicial. Então, ele vai falar a minha situação. Isso eu estou falando da minha primeira resposta aqui, tá? Dessa daqui, ó. Falando dela. Essa tarefa é repetitiva, é necessária, mas consome energia que poderia. Eu falei aqui, deixa eu passar aqui para vocês, ó. Eu falei aqui para ele, né, que eu gasto 25 horas, ó, atualizando a planilha de vendas e estoque. Isaac, mas assim, esse prompt que você tá me mostrando, ele tá no seu contexto, né? E o meu contexto, como que ele ficaria? É por isso que você vai agora, neste momento, você pode muito bem ou seguir a gente no Instagram, a gente te disponibiliza via direct, ou você pode muito bem dar um print aqui, ó. Por quê? Sou empresário do. Aí você vai colocar o seu ramo e gasto cerca. Aí você vai colocar a média de horas que você gasta com essa tarefa. Com a atividade você vai descrever. Pode ver, ó. Sou do ramo, sou empresário do. Quer dizer, sou empresário do ramo. Aqui, sou empresário do ramo. Aí eu coloquei o meu ramo, ferramentas e ferragens, para B2B e B2C. E gasto cerca de X horas.
gasto cerca de mais ou menos 25 horas por semana, atualizando, que seria o que? A minha atividade aqui, né? Então, vocês podem muito bem tirar um print só dessa partezinha aqui, porque aí o resto vocês têm acesso aqui, ó, aqui mesmo. Vocês conseguem tirar um print geralzão aí, não conseguem? Vou dar até 5 segundos, hein? Perfeito. Olha só. Aí eu tenho o meu diagnóstico novamente. Estou falando desse daqui, meu diagnóstico inicial. Olha só, fala os principais gargalos, atualização manual frequente. Esses pontos é muito interessante, porque, novamente, eu tenho a inteligência do meu negócio. Aí ele já me traz plano de implementação de IA. Novamente, estou aqui, tá? Etapa um, coleta e centralização automatizada dos dados. Então, isso tem que ser automático. Ferramentas, já me fala as ferramentas ali, ó. Ação prática, já configure os gatilhos no Zyper para cada pedido. Gente, é extraordinário isso. Ah, Isaac, mas ainda para resolver vídeo, muitas vezes você vai achar aqui dentro da nossa comunidade essas ferramentas. Exemplo prático. Cliente realiza pedido via WhatsApp Business, Zyper capta mensagem, extrai produto e quantidade usando NPL, que é uma inteligência artificial pelos fundos aí, tá? Os dados são inseridos automaticamente no Google Sheets, que muitas vezes vai estar a minha planilha. O Sheets é uma planilha. Etapa 2, gente, surreal. E aí eu tenho aqui também, no meu canto direito, uma outra resposta. Ixi. Isso aí eu agora vou ter que diminuir um caninho. Eu acho que vocês estão conseguindo ver. Ainda tá pegando a tela. Então, novamente, vamos lá. Aqui agora eu estou nessa minha resposta. Etapa 1, diagnóstico e padronização inicial. Ele está colocando aqui as minhas ações práticas, auditoria da planilha atual, padronização dos dados, preparação da base. E aqui ele fala as ferramentas sugeridas. Etapa 2, automatização e integração com a inteligência artificial. Ó, já me colocou ChatGPT. Vocês perceberam que lá em cima eu não coloquei ChatGPT? Aqui ele me traz, pelo menos não me recordo. Para desencargo. De fato, não coloquei aqui. Então, assim, você consegue perceber que ele mesmo consegue te fornecer outras ferramentas, né? Então, isso daqui, pessoal, é um bônus para vocês. Acharam um gargalo aí? Utilize esse prompt que a gente montou, que você tirou o print, ou nos chama novamente no nosso Instagram, _isaac.micael. Lá você fala da live, lá a gente consegue te atender também bacana e te fornecer esse slide, esse prompt avançado aqui que todo executivo precisa ter em mente no seu dia a dia. E agora vem o recap, né? O que a gente aprendeu, porque foi muita coisa, mas nós falamos muito sobre gargalos do tempo, né? Atividades que geram gargalo, mensagens. A gente colocou ali planilha, automação, preenchimento de planilha, relatório, enfim, muita coisa, né? A gente falou sobre enquadramento com inteligência estratégica, que é você pegar uma atividade, fazer as perguntinhas, o impacto dessa atividade, o tamanho dessa atividade, entender, porque isso vai ajudar na escolha da ferramenta. A gente programa ali um fluxo, que foi o P, né, desse método, muito importante dessa fórmula, e aí a gente também viu como que você pode aplicar esse prompt aí em 3 dias acompanhando, né? Então você vai fazer o C, o E e o P no primeiro dia, o A você vai fazer a aplicação, e no terceiro dia você vai observar como que ocorreu o fluxo dentro de 24 horas, vai fazer pequenos ajustes, né? E essa fórmula, de fato, vai economizar o teu tempo, ela mantém o padrão de qualidade das suas demandas, vai reduzir os erros operacionais, por isso que é um fluxo, né? Não fica saindo, não tem outras variáveis, e acima de tudo vai devolver o que realmente importa, que é o foco, né? Foco no quê? Crescimento, no seu empreendedorismo, na sua liderança e na sua visão estratégica, porque ao invés vai estar orquestrando ali tudo bonitinho, você vai ter tempo para visualizar outras oportunidades de mercado, outras coisas.
Vou te agradecer por ter ficado, acredito que esse conteúdo tenha te ajudado, e se você quer aplicar essa fórmula com acompanhamento, sem precisar ficar reinventando ali tudo sozinho, eu vou mostrar como fazer isso ali no nosso programa completo, que vai acontecer no dia 31 de julho, é uma Masterclass às 19h30, você vai ter acesso aí a uma jornada prática, validada, e aplicada ali em negócios reais, com um belo retorno visível em até 30 dias. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau.